Os trituradores e bombas SFA Sanitrite permitem instalar sanitários onde quiser, da cave ao sótão. Uma sanita debaixo de uma escada, a instalação de uma lavandaria na cave, uma casa de banho privativa num quarto ou a reestruturação de um sótão. A gama de trituradores e bombas SFA Sanitrite é composta de produtos concebidos para situações específicas. Desde a colocação de uma sanita adicional à instalação de uma casa de banho completa num local que, à partida, não está preparado para o efeito. A montagem de um triturador justifica-se, nomeadamente, nos 3 casos seguintes. Ponto 1. Quando é impossível utilizar uma evacuação pela força de gravidade, tal como acontece com frequência nas caves. Ponto 2. Para evitar obras pesadas. Ponto 3. Para realizar uma instalação económica. Todos os trituradores funcionam segundo o mesmo princípio. As águas negras e as águas usadas caem pela força da gravidade no aparelho. Um sistema de detecção do nível de água integrado no aparelho ativa automaticamente o motor. As fezes são trituradas pelas lâminas e evacuadas juntamente com as águas para a canalização principal por uma tubagem de pequeno diâmetro. Cada triturador deve possuir a sua própria evacuação. As bombas SFA Sanitrite funcionam segundo o mesmo princípio, mas não possuem um sistema de trituração e não podem, por isso, ser ligadas a uma sanita. A descarga pode realizar-se vertical ou horizontalmente, consoante as necessidades de instalação. Norma de Instalação Elétrica NFC 15-100. É favor respeitar as disposições e as normas de instalação em vigor. Norma de Instalação Elétrica NFC 15-100. Norma de Evacuação das Águas Usadas EN 12056-4. O circuito de alimentação elétrico deve estar ligado à terra e protegido por um dispositivo diferencial de alta sensibilidade, 30 mA e calibrado a 16 A. Aviso: antes de proceder a qualquer intervenção no aparelho, desligue a fonte de alimentação elétrica. Os trituradores e bombas SFA Sanitrite têm uma garantia de 2 anos, desde que a sua instalação e utilização seja conforme ao manual de instruções e às normas em vigor. Algumas regras têm de ser escrupulosamente respeitadas. Para evitar a estagnação das águas e eventuais entupimentos, a tubagem de descarga deve ter uma inclinação de pelo menos 1%. Não se esqueça que as águas devem chegar pela força da gravidade ao aparelho. Este pormenor tem particular importância, principalmente quando se coloca um elemento com um nível de evacuação baixo, como, por exemplo, um duche. Para evitar qualquer problema na descarga, a tubagem das águas usadas deve ter uma inclinação de 3%. Para evitar o efeito de sifonagem do aparelho, recomenda-se a colocação de um sistema antivácuo, tipo Nicole ou similar, no ponto mais alto da conduta. É aconselhável instalar uma purga no ponto baixo da tubagem para facilitar a sua manutenção. Cada triturador deve ter a sua própria ligação à canalização principal. A tubagem de evacuação vertical deve estar sempre instalada antes da evacuação horizontal e estar posicionada o mais perto possível do aparelho. Garantirá desta forma uma maior potência de bombagem. Aviso: uma tubagem horizontal comprida provoca perdas de carga. Cada metro de descarga vertical reduz a distância de descarga horizontal de aproximadamente 10 metros. Os trituradores fazem evacuação com tubagens de 22 ou 32 mm. Quanto às bombas, estas necessitam um diâmetro de 32 mm no mínimo. Para as evacuações horizontais com mais de 10 metros de comprimento, recomenda-se uma evacuação com 32 mm de diâmetro. Para cada curva instalada, a altura de bombagem é reduzida em 50 cm. Em casos excepcionais, como por exemplo debaixo das escadas, pode utilizar tubos com uma inclinação de 45% em curtas distâncias. Se utilizar tubos em PVC, terá de fixá-los com uma cola para PVC e retirar o excedente. Se utilizar tubos de cobre, não se esqueça de limar as extremidades.
tende a instalar o triturador atrás da sanita sem o encostar à parede, de forma a evitar qualquer transmissão de vibrações. O triturador deve estar posicionado num solo completamente plano, de forma a optimizar a função dos contactos antivibratórios. Dependendo da profundidade do depósito, pode ter que deslocar ligeiramente o aparelho da parede. Utilize os elementos de fixação flexíveis para, por um lado, fixar o aparelho no chão e, por outro, evitar a propagação das vibrações. Para instalar a curva de evacuação, deve orientar a abertura do batente da válvula anti-retorno para o lado previsto da saída e depois orientar o tubo curvo de saída na mesma direção. Coloque-o depois na válvula anti-retorno e aperte-o com uma abraçadeira. Sanipack é um triturador com muito pouca profundidade, concebido para instalações embutidas com sanita suspensa. Os modelos Sanicompact permitem poupar espaço graças ao triturador integrado na própria sanita. Coloque os parafusos e os quadros de fixação. Coloque uma junta de silicone na base da sanita. Fixe o aparelho no chão. Os Sanicompact não necessitam de autocolismo externo e estão diretamente ligados à chegada da água. Estes modelos estão equipados com um mecanismo de autocolismo integrado que é ativado por um botão pneumático. O Sanicompact é um aparelho fácil de instalar, pode ser ligado a um lavatório. O aparelho deve ter um acesso fácil em previsão de uma eventual manutenção. As abraçadeiras de entrada e saída de água devem também ser de fácil acesso. O tempo de evacuação das águas usadas de um triturador dura cerca de 10 segundos. A nova geração de trituradores é mais silenciosa graças a uma redução do ruído emitido e transmitido. Para optimizar o funcionamento do seu aparelho, recomenda-se uma remoção regular do tártaro com um removedor de tártaro adaptado, como por exemplo o especial Sani-Breuer. A frequência desta operação deve ser modulada em função da dureza da água na sua área de residência. As bombas, como o Sani-Speed, ligam-se da mesma maneira, mas podem fazer a evacuação na rede de águas usadas e não necessariamente no circuito das águas negras. Estas bombas podem evacuar águas quentes e com sabão provenientes de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça. Todos os produtos da gama SFA Sanitrite têm uma garantia de 2 anos. Dispomos de uma rede nacional de reparadores qualificados que se deslocam ao domicílio. Uma instalação efetuada segundo as nossas instruções e as normas em vigor permite uma garantia de segurança e de longevidade do produto. Encontrará os conselhos de instalação no manual de instruções fornecido juntamente com o aparelho ou no nosso sítio web www.sfa.pt.